No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre uma das minhas franquias favoritas da história dos videogames, uma franquia simples e eficiente. É isso que tem pra falar dela. Hoje a gente vai falar de Uncharted. Oi, você tá no canal do Guto, eu sou o Gustavo, e a Naughty Dog fazia muita coisa boa. Não é como se ela não fizesse hoje em dia, a questão é que ela não faz mais. Na época que a Naughty Dog fazia jogos, lá na época do Crash, e depois também com o Jak and Daxter, eles eram uma parada meio diferente. Eles focavam muito em jogos cartunescos, focavam muito em aventuras, e sempre muito linear. Quando chegou a 7ª geração de consoles, com PlayStation 3, Xbox 360 e Wii U, a tendência mudou um pouco. Foi pra jogos um pouco mais realistas, jogos mais cinematográficos, porque era isso que todo mundo queria ver, todo mundo queria olhar e falar, nossa, como isso parece um filme. E eu acho que uma das franquias que mais entendeu isso, que mais entendeu a questão de ser um filme, foi o próprio Uncharted. Ele bebe muito, por exemplo, da Lara Croft, ele bebe muito de Tomb Raider, bebe muito de Indiana Jones. É uma caça de tesouro padrão, com uma malhação ali por trás e alguns personagens muito caricatos, muito marcantes. E pra época que saiu, um jogo maravilhoso. Eu zerei um monte de vezes o primeiro Uncharted, eu zerei um monte de vezes o segundo Uncharted, mas o Uncharted 3 foi o primeiro que eu joguei. E pra mim, assim, quando eu vi era coisa de maluco, pra mim, quando eu era criança. Assim. Era simplesmente incrível ver o Nathan Drake, ver o Sullivan, ver todo mundo junto ali, num jogo muito básico. Ele é dividido em capítulos, que são basicamente fases, você passa por eles, tem tesouros escondidos que você pode pegar, você vai vendo uma linha narrativa muito clara. Nathan Drake tá atrás de um tesouro. O vilãozinho do jogo finge que era amigo, pega o tesouro dele. Aí o Nathan tem que ir atrás pra resgatar alguém, ele resgata essa pessoa, a gente chega no final do jogo, tá todo mundo atrás do tesouro, o tesouro cai no mar, ninguém pega, todo mundo volta pra casa feliz. Isso é Uncharted. Isso gerou 5 jogos. 4 com o Nathan e 1 com a Chloe. E esse é o ponto do vídeo. Por que eu gosto tanto? É justamente por isso, justamente por essa simplicidade. É uma história simples, um enredo simples, mas o jogo é mecanicamente perfeito, assim, sabe? E toda a questão ali do parkour, todas as armas, o combate corpo a corpo no 3 é muito bom. São jogos excelentes pra sua proposta, que é uma proposta simples, é uma proposta que não é criada necessariamente por ele, mas que continua muito bem. Isso se dá por quê? Eu fiz um vídeo recentemente elogiando muito Death Stranding pela sua complexidade, não em enredo, mas em tudo que é criado, em todo o universo construído, e como eu queria que tivesse mais jogos com essa pegada um pouco mais voltada pro esquisito, uma pegada mais voltada pra diferente mesmo. Só que isso não anula eu gostar de coisas mais simples também. Sabe, eu quero pegar assim e ter um jogo de briga de bar. Tá tendo uma briga de bar, e foda-se, eu vou brigar no bar. Uncharted seria facilmente um filme de 1h30, sem preocupação nenhuma. Lembrei agora que fizeram um filme e não foi nada legal. Mas quando a gente vai jogar um jogo do Uncharted, a gente espera o que ele vai entregar pra gente. Não é um jogo que vai te decepcionar em nenhum momento da sua vida. Vai pegar e você vai ter a aventura desse personagem cativante que é o Nathan Drake, que é um personagem que tem um backstory, tem um fundo, mas ele não é a coisa mais complexa do mundo. Sabe, é uma baita de uma novela. É tão novela que o irmão perdido aparece. Eles têm a porra do irmão perdido lá, o Sam, que aparece no quarto jogo. E toda a carga dramática, o Uncharted 4 até hoje é coisa de maluco, assim. Perdeu o GOT pra bosta do Overwatch, aquele jogo lixo, aquele jogo merda que é o Overwatch. Eu odeio o Overwatch. E tipo assim, parece que é um jogo atual, até hoje. E dá pra falar que muito jogo bebeu na fonte de Uncharted. O próprio 007 que veio agora, que tem muito elemento de ritmo por ser a mesma empresa, mas, bebe muito do Uncharted. Eu tô louco pra jogar esse jogo. Porque Uncharted fez um negócio que muitas franquias não fazem. Lembra do vídeo de início que eu falei que tinha várias continuações? Foi o primeiro vídeo desse canal, inclusive. Uncharted tem uma peculiaridade. Ela teve começo, meio e fim. Terminaram Uncharted. Tudo bem que eu acho que foi muito por causa daquele boçal do Neil Druckmann, mas calma. Mas eu digo que Uncharted teve uma trilogia muito boa, 3 jogos incríveis, e eles decidiram finalizar na melhor hora, e finalizaram o jogo com a melhor mecânica possível. Eles milcam o jogo até hoje um pouquinho, mas, cara, é muito fechadinho nele mesmo, sabe? E é isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero falar que o simples bem feito também é muito bom. A gente defende que tenham novas ideias, a gente defende, mas principalmente a gente defende coisa boa. Quando não existe uma coisa boa, é foda, cara. Porque, sabe, a gente não é que a gente tá tendo só o simples, a gente tá tendo o simples mal feito, mas é um jogo que se sustenta em seus momentos marcantes. Ele se sustenta no Nathan escalando o trem, no Uncharted 2, no Nathan no avião, no Uncharted 3. Pelo amor de Deus, o Nathan no deserto é uma coisa de louco, assim, eu jogava aquilo e rejogava, nossa. Provavelmente é o jogo que eu mais zerei na vida, é o Uncharted 3. E, cara, ele mexe muito com essa parte. O Uncharted 3 ainda tem um plus pra mim, que ele tinha aquele modo online dele, que, pô, você podia jogar com qualquer personagem. Tinha aquele personagem que era britânico, eu acho. Acho que era Chuck ou Charlie, um negócio assim. Eu sempre jogava com ele, carecão do mal mesmo, parecia o Jason Statham. Aí eu jogava muito com meu irmão, a gente fazia uns desafios, tipo, de só usar pistola pra passar as hordas de inimigos no online, porque o jogo tinha uma tela dividida.
acho que pouca gente jogou esse modo do Uncharted 3 de tela dividida. Eu e meu irmão, a gente era fissurado nisso, era muito legal. E, sabe, é um jogo que é realmente videogame. A última vez que eu tive essa sensação foi jogando Resident Evil 9 com o Leon. É uma sensação de, tipo assim, cara, eu tô jogando um videogame, sabe? Eu sei, tem a lojinha lá pra você comprar os itens, tem, pô, você dá tiro em zumbi pra caralho, Leon Super Saiyajin, essa parada toda. E com o passar do tempo, eu vejo que cada vez mais isso foi se perdendo. A sensação de, tipo assim, pô, cara, eles estão tentando ir muito mais pro cinematográfico. Vou dar um exemplo de um jogo que eu amo de paixão, que é o Red Dead Redemption 2. É um puta jogo, todo mundo sabe isso, mas, cara, querendo ou não, se você botar pra frente, o Arthur Morgan vai fazer uma animação que nenhum ser humano faz, basicamente. De tão complexo que é pra ele simplesmente andar pra frente. Então você tem aquela gameplay meio truncada, e é o que todo mundo elogia, sabe? Então eu fico pensando que a gente cada vez mais tá perdendo essa sensação de, pô, vamos jogar um jogo, sabe? Vamos jogar no videogame. E esse ano eu vejo que isso tá voltando um pouco. A gente vê aí no Crimson Desert com todo o conteúdo que tem. A gente vê recentemente com Resident Evil. Sabe, jogos que se empreendem um pouco mais ao arcade, mas não precisam necessariamente deixar de ter os gráficos ultra realistas, ultra bonitos. Que gráfico também é muito subjetivo, mas enfim, não é esse o tema do vídeo. O que eu quero falar é que a simplicidade de você pegar um controle, ligar o jogo e você sentir que tá jogando um jogo, é algo que, por experiência minha e por experiência de muitas pessoas que convivem comigo, eu sei que se perdeu no imaginário popular, assim. Sabe, você pegar um jogo de fase, um jogo de capítulo e ir passando tudo mais, é algo que eu sinto muito falta. Porque hoje todo mundo quer fazer um mundo aberto, todo mundo quer fazer sua exploração gigantesca. Pô, eu sinto muita falta do começo da 7ª geração. Sabe, Gears of War, Uncharted. Gente, o próprio The Last of Us tem muita cara de videogame, sabe? Eu não sei como explicar, como sintetizar isso pra vocês. Espero que vocês tenham entendido meu ponto, porque é isso que faz Uncharted tão especial pra mim. Ele é um jogo, e ele não é perfeito, ele nem tenta ser perfeito, ele tem a sua base, ele vai seguindo aquela base, ele não inova muito em nada. É a perfeição do que ele quer fazer, por assim dizer. Tanto é que quando trouxeram a Lara Croft de volta, quando trouxeram o Tomb Raider de volta, bebeu muito na fonte de Uncharted em vários quesitos. Em quesitos técnicos, o jogo é simples, mas, gente, ele tem quadros lindos, assim. Eu lembro do quadro do deserto, que a câmera tá pertinho do Nathan e ela vai saindo de perto. É algo que Death Stranding pega muito depois pra fazer. Eu sempre lembrava disso enquanto eu jogava Death Stranding. Desses planos sequências, assim, que acontecem e você realmente se sente jogando, não é muito automático, não é muito scriptado, sabe, andar pra frente. Eu vejo, por exemplo, em alguns outros jogos da Sony, o próprio Homem-Aranha, tem muitos momentos que é, tipo, scriptadaço, assim, parece que você não tem muito como perder aquilo lá. E, tipo assim, você tá jogando essa experiência de cinema, mas tá sentindo que tá jogando um jogo, é muito importante. E falando um pouco dos personagens, além disso tudo, quando você não tem um roteiro muito aguçado, que você não tem que fazer muitas explorações diferentes, é muito importante que você tenha personagens cativantes. E o trio principal, ele é muito bom mesmo. Não por eles serem personagens complexos, porque não é isso que o roteiro nem o jogo tá pedindo pra você. Então você tem o Nathan, que tem alguns complexos ali, mas não é nada demais. Ele é o garanhão, ele é o cara canastrão, essa é a questão dele. Você tem o Sullivan, que é o Nathan velho, então ele tem um pouco mais de experiência, ele quer passar uma imagem melhor, mas ele também é um canastrão, ele também é um fanfarrão. E você tem a Helena, que ela é o estereótipo básico daquela jornalista aguçada, que vai entrar em qualquer coisa pra conseguir a fonte dela e não vai desistir de maneira nenhuma. Você tem esses personagens que, pô, você bateu o olho, pegou o estereótipo dele, você vai seguir com eles e vai ver como eles se conversam, e eles se conversam muito bem. Tá vendo como eu posso tirar muita coisa, sendo que é um jogo simples? É isso que eu falo, o simples bem feito salva qualquer coisa. Se você não vai fazer algo inovador, quebrar a sua linha de pensamento pra ir pra um lado, por exemplo, como Death Stranding, cara, não quebra seu pensamento, mas faz algo como Uncharted, sabe? Faz algo simples, faz algo básico que vai ser bem feito. Algo, por exemplo, que o filme de Uncharted não tentou fazer. Sabe, eles enfiaram tramas a mais ali, tramas confusas, e botaram o Mark Wahlberg pra ser o Sullivan e o Tom Holland pra ser o Nathan. Isso aí já é uma loucura pra mim. Mas sabe, todas essas tramas que eles pegaram no filme pra tentar conjuntar os 4 jogos em um, fazer... Gente, não precisa disso, sabe? Não precisa. Se você pegasse, por exemplo, a história do Uncharted 3... e fizesse um filme, eu seria muito feliz. O Uncharted 3 eu acho que é o que menos se preocupa com tudo. Ele, tipo, tem as ceninhas do passado, você já consegue pegar ali, tá? O passado dos personagens é esse, então a gente continua daqui. E daí você tem uma história muito cachorra, muito falastrão. A parte do deserto eu adoro, mano. Eu adoro esse jogo. Meu Deus. Eu falando aqui, deu vontade de pegar um Play 3 e platinar ele de novo, porque eu já platinei a versão do Play 4. Sabe, é isso. É um jogo que eu vejo muita paixão nele. É muita paixão por videogame e é muita paixão por cinema também. Porque isso aqui é uma clara homenagem a filmes de caça ao tesouro, sabe? Tem muita coisa envolvida. E foi uma franquia muito icônica do PlayStation. Foi uma franquia muito icônica que eles souberam quando parar. Então, assim, eu acho que é importante no futuro a Uncharted ter remakes, talvez. Pô, uma série de remakes
dos 3 primeiros jogos seria absurdo, assim, com gráficos atuais, com mecânicas do Uncharted 4 colocadas. Nossa, eu ia pirar demais. Mas eu acho que o novo jogo de Uncharted também não é muito preciso, porque os jogos... Primeiro, os jogos antigos até hoje são bons, eu não sou desses que só joga jogo, por exemplo, de um certo ano pra cá, eu sou o maluco que joga tudo. E também, eles estão vivos aí, estão vivos no PC, estão vivos no PlayStation até hoje tem, a coletânea, então assim, a Sony fez um trabalho muito bom em deixar Uncharted vivo. Coisa que eles não fizeram, por exemplo, com Infamous, que a gente vai fazer um vídeo sobre Infamous também aqui. Então, cara, se você ainda não jogou e tem curiosidade, experimente Uncharted, viva essa experiência, porque, cara, é realmente muito bom, é muito legal e você não vai se arrepender, você vai ficar cativado e, acima de tudo, vai se sentir feliz porque tá jogando videogame de verdade. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e, mais importante de tudo, se inscreva no canal pra gente continuar nossa crescente, pra gente continuar nesse crescimento orgânico que eu tanto gosto. Segue a gente no Instagram, eu tô postando mais coisas lá também. E também entra na nossa comunidade do Discord se você quiser jogar com a gente, quiser ter updates de vídeos, dar ideia de vídeo, a gente faz tudo por lá, então segue nós! Pelo vídeo de hoje é isso, então. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, um beijo, um queijo e até a próxima. Valeu!